Na madrugada do dia 17 de março de 1921, Florence Scovel Shinn acordou sobressaltada às 3 da manhã. Não era um despertar comum. Ela havia sonhado com correntes de ferro, enferrujado enroladas ao redor do peito de pessoas que ela conhecia. E quando olhava nos olhos dessas pessoas, via desespero. Não era um desespero comum. Era o desespero silencioso de quem deve, de quem não sabe como vai pagar os boletos, de quem perdeu o sono faz tanto tempo que nem lembra mais o que é dormir em paz. Naquela madrugada, Florence pegou sua caneta e escreveu uma única frase em seu diário. Esta frase viria a se tornar a oração mais poderosa que ela já havia criado. Uma oração que nos próximos 20 anos destruiria dívidas que pareciam impossíveis de pagar. Dívidas que sufocavam famílias inteiras. Dívidas que roubavam não só o dinheiro, mas a dignidade, a saúde e a fé das pessoas. O que Florence descobriu naquela noite não era só uma técnica. Era uma verdade espiritual que ela chamou de poder da divina providência. E o mais impressionante é que quando ela começou a ensinar essa oração, as dívidas das pessoas literalmente desapareciam em 72 horas. Não em semanas, não em meses. Em 3 dias exatos. Mas antes de revelar a oração palavra por palavra, você precisa entender o que Florence viu naquela madrugada. Porque o que ela descobriu sobre dívidas vai mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro que deve. Florence percebeu algo que ninguém estava ensinando. A dívida não é apenas um número. A dívida é uma corrente energética. Toda vez que você pensa na dívida, você alimenta essa corrente. Toda vez que você sente medo de não conseguir pagar, você fortalece essa corrente. Toda vez que você se sente culpado, envergonhado ou desesperado por causa da dívida, você está amarrando mais um elo nessa corrente invisível. E essas correntes não bloqueiam só o dinheiro. Elas bloqueiam tudo. Oportunidades que poderiam aparecer não aparecem. Pessoas que poderiam ajudar se afastam. Ideias que poderiam resolver tudo simplesmente não vêm à mente. Por quê? Porque a energia da dívida cria um campo magnético de escassez ao redor da pessoa. E esse campo repele a abundância em todas as suas formas. Florence chamou isso de prisão invisível da dívida. Ela dizia que a maioria das pessoas não está presa pelo valor que deve. Está presa pela energia que coloca nesse valor, pelo peso emocional que carrega, pelo medo que alimenta todos os dias. E foi exatamente isso que ela viu em 1921. Ela viu que enquanto a pessoa mantivesse o foco na dívida, a dívida nunca terminaria. Porque o foco na dívida é foco na falta. E foco na falta atrai mais falta. É uma espiral descendente que parece não ter fim. Mas Florence descobriu a saída. Ela descobriu que existe uma oração específica, pronunciada de uma forma específica, em um momento específico do dia, que quebra essa corrente energética em 72 horas. E quando a corrente é quebrada, o dinheiro para pagar simplesmente aparece, não de forma mágica, de forma divina. Calma, porque a história fica ainda mais impressionante. 3 semanas depois daquela madrugada de março, uma mulher chamada Anna procurou Florence. Anna estava desesperada. Ela devia $3.200. Em 1921, isso era uma fortuna. O equivalente a mais de $50 mil hoje. E ela tinha apenas 5 dias para pagar. Se não pagasse, perderia a casa onde morava com os 3 filhos. Anna já havia tentado tudo. Pediu empréstimos aparentes. Foi recusada. Procurou bancos. Foi negada. Tentou vender objetos da casa.
Não conseguiu o valor necessário. Ela estava literalmente no último dia antes de perder tudo, quando alguém mencionou o nome de Florence. Florence olhou nos olhos de Anna e viu as correntes. Não eram correntes físicas. Claro. Mas para quem tem olhos espirituais treinados, elas eram tão reais quanto as paredes da sala onde estavam. Correntes de medo, correntes de desespero, correntes de culpa por ter chegado naquela situação. E foi aí que Florence fez algo que Anna nunca esperaria. Florence não ofereceu dinheiro, não ofereceu um plano de pagamento. Ela ofereceu uma oração. E disse para Anna repetir essa oração 3 vezes por dia, durante 72 horas. Manhã, tarde e noite. Com voz firme, com autoridade, com a certeza absoluta de que a dívida seria liquidada pelo poder divino. Anna estava tão desesperada que aceitou. Ela não tinha mais nada a perder. E foi para casa naquela tarde de abril com um pedaço de papel onde Florence havia escrito 9 palavras. Apenas 9 palavras. Mas 9 palavras que carregavam um poder que Anna ainda não compreendia. Na primeira noite, Anna fez exatamente como Florence havia instruído. Ficou em pé. Olhou para o horizonte através da janela e orou as 9 palavras em voz alta. 3 vezes. Ela sentiu algo estranho. Uma leveza no peito que não sentia há meses. Como se alguma coisa tivesse se movido dentro dela. No segundo dia, pela manhã, Anna repetiu a oração. E dessa vez, em vez de medo, ela sentiu uma pequena centelha de esperança. Não era uma esperança baseada em nada concreto. Era algo que vinha de um lugar mais profundo, de um lugar que ela nem sabia que existia dentro dela. E foi exatamente nesse segundo dia, por volta das 3 da tarde, que algo extraordinário aconteceu. Anna recebeu uma carta. Uma carta de um advogado que ela nunca havia conhecido. A carta dizia que um tio distante dela, que havia falecido 6 meses antes na Califórnia, havia deixado uma herança para ela. O valor exato da herança, $3.400. Exatamente $200 a mais do que ela precisava para pagar a dívida. Quando Anna ligou para Florence para contar, ela estava em lágrimas. Não eram lágrimas de alegria apenas. Eram lágrimas de alívio profundo, de libertação. De perceber que existe uma força no universo que responde quando você fala com autoridade espiritual. Florence anotou tudo em seu diário. Ela anotou os dias, os horários, a reação de Anna, o valor exato. Florence não acreditava em coincidências. Ela acreditava em leis espirituais. E o que havia acontecido com Anna era a prova de que o poder da divina providência funcionava. Mas essa não foi a única vez. 2 meses depois, um homem chamado Carlos procurou Florence. Carlos era comerciante. Tinha uma loja de tecidos no centro de Nova York e estava afundado em dívidas. $7.000. Seus fornecedores estavam prestes a cortar o crédito. Se isso acontecesse, ele teria que fechar a loja, demitir seus funcionários, falir. Florence ensinou a Carlos a mesma oração, as mesmas 9 palavras, a mesma instrução, 3 vezes por dia, durante 72 horas, com fé, com autoridade, com certeza. Carlos era cético. Ele era um homem de negócios, prático, racional. Mas estava tão desesperado que decidiu tentar. O que Carlos tinha a perder? Nada. Já estava perdendo tudo mesmo. No primeiro dia, Carlos proferiu a oração, mas sem muita convicção. Ele estava fazendo por fazer. No segundo dia, algo começou a mudar. Uma faísca surgiu em sua mente. Uma ideia sobre um lote de azulejos antigos, que estavam esquecidos no depósito há meses.
Azulejos que ninguém mais queria comprar. Carlos teve um insight, uma intuição forte, para procurar um arquiteto específico, que ele conhecia de nome, mas com quem nunca havia trabalhado. E quando procurou esse arquiteto no terceiro dia, descobriu que ele estava procurando exatamente aquele tipo de azulejo. Ele precisava de uma quantidade enorme, urgente, para um projeto especial, um cliente importantíssimo. O arquiteto comprou todo o estoque de azulejos esquecidos e pagou à vista. O valor? R$ 45 mil. Mais do que Carlos precisava para quitar todos os boletos. Quando Carlos voltou para agradecer a Florence, ele não era mais o mesmo homem. O ceticismo havia se dissipado, dando lugar a algo muito mais profundo. Uma compreensão de que existem forças atuando no universo, que a mente racional simplesmente não consegue explicar. E Florence continuou anotando, continuou documentando tudo. Porque ela sabia que o que estava acontecendo não era sorte. Era o poder da divina providência em ação. Ao longo dos anos, Florence ensinou a oração do poder da divina providência para mais de 100 pessoas. E ela manteve registros detalhados. Em seu diário de 1928, ela escreveu algo fascinante. Ela escreveu que das 104 pessoas que ela havia ensinado a oração, 97 viram seus boletos serem liquidados em 72 horas ou menos. 97 de 104. Isso representa uma taxa de sucesso de mais de 90%. Mas o que aconteceu com as 7 pessoas que não conseguiram? Florence investigou a fundo e descobriu algo muito importante. Todas as 7 pessoas tinham algo em comum. Elas haviam proferido as palavras, mas sem fé. Elas haviam feito a oração, mas continuaram focando nos boletos. Continuaram alimentando o medo. Continuaram fortalecendo as correntes de ferro enferrujado, ao invés de quebrá-las. E foi aí que Florence entendeu a chave de tudo. A oração não funciona sozinha. As palavras têm poder, sim, mas o poder das palavras é ativado pela fé, pela convicção inabalável, pela autoridade com que você fala. Quando você profere algo sem acreditar, você está apenas movendo o ar. Mas quando você profere com fé, você está movendo as forças invisíveis que governam a realidade. E essa foi a grande lição que Florence deixou sobre boletos. Ela dizia que os boletos são uma mentira espiritual. A verdade espiritual é que você já tem acesso a toda a abundância do universo. Os boletos são só uma ilusão temporária, que faz você acreditar que está separado dessa abundância. E quando você profere com autoridade que os boletos estão liquidados, você está quebrando a ilusão. Você está afirmando a verdade espiritual. E o universo não tem escolha se não responder. Mas, espera. Porque tem uma parte ainda mais poderosa desse ensinamento, que Florence revelou apenas para os alunos mais próximos. Florence descobriu que existe um horário específico do dia, em que a oração tem 3 vezes mais poder. Um momento em que o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual está mais fino. Um momento em que as palavras penetram mais profundamente na substância invisível que molda a realidade. E esse momento é exatamente às 5 da manhã. Por quê? Porque às 5 da manhã, o mundo ainda está em silêncio. A energia coletiva da humanidade ainda não começou a vibrar em frequências de escassez, medo e preocupação. É como se houvesse uma janela de pureza energética. E quando você profere a oração nessa janela, suas palavras viajam direto, sem interferência, até o coração do poder da divina providência. Florence fazia questão de acordar às 5 da manhã, todos os dias.
mesmo quando estava doente. Mesmo quando estava cansada, porque ela sabia que aqueles primeiros minutos do dia eram sagrados. Eram o momento em que você programa a realidade do dia inteiro. E se você está vendo este vídeo agora, neste momento exato, Florence diria que não é coincidência. Ela diria que você está pronto para quebrar as correntes de boletos que têm te sufocado. Que você está pronto para aprender as 9 palavras que vão destruir esses boletos em 72 horas. Mas antes de revelar a oração completa, você precisa entender algo crucial. Esta oração não é uma fórmula mágica, não é um truque. É uma ferramenta espiritual poderosíssima. E como toda ferramenta, ela precisa ser usada da forma correta. Então, me escuta com atenção agora, porque os próximos minutos vão mudar sua relação com o dinheiro para sempre. Existem 5 regras sagradas para usar a oração do poder da divina providência. E se você quebrar qualquer uma dessas regras, a oração não vai funcionar. Não porque o universo é cruel, mas porque você vai estar trabalhando contra as leis espirituais, ao invés de trabalhar a favor delas. A primeira regra é a mais importante. Você precisa proferir a oração em voz alta. Não pode ser apenas no pensamento. Não pode ser sussurrando baixinho. Precisa ser em voz alta, clara, firme. Por quê? Porque a palavra falada tem uma frequência vibratória que a palavra pensada não tem. Quando você fala, você está enviando ondas sonoras para o universo. E essas ondas carregam a intenção, a emoção, a fé. Elas literalmente moldam a energia invisível ao seu redor. Florence dizia que a palavra é sua varinha mágica. E uma varinha só funciona quando você a move. Pensar é manter a varinha parada. Falar é movê-la com autoridade. A segunda regra é sobre consistência. Você precisa fazer a oração 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Durante 72 horas. Sem pular nenhum horário. Isso significa 9 vezes no total. Se você pular uma vez, a corrente energética se reconecta. E você precisa começar de novo. Pense nisso como quebrar uma corda. Se você der 8 golpes em uma corda que precisa de 9 golpes para se romper, a corda continua intacta. O 9º golpe é o que faz a diferença. E no mundo espiritual, é a mesma coisa. Cada oração é um golpe na corrente dos boletos. E você precisa dos 9 golpes completos. A terceira regra é sobre emoção. Você não pode proferir a oração de forma mecânica. Não pode só repetir as palavras como um robô. Você precisa sentir. Precisa colocar emoção, gratidão, certeza, fé. Quando Ana fez a oração pela primeira vez, ela estava desesperada. Mas ela colocou toda a sua esperança naquelas palavras. E foi essa emoção que ativou o poder da oração. A quarta regra é sobre proteção energética. Você não pode contar para pessoas negativas o que está fazendo. Florence era muito clara sobre isso. Ela dizia que quando você compartilha sua oração com alguém que não acredita, essa pessoa joga dúvida sobre o que você está fazendo. E a dúvida é como veneno para a manifestação. Ela contamina a pureza da sua intenção. Então faça a oração em silêncio, sozinho, no seu quarto, na sua sala, em um lugar onde ninguém vai te julgar ou questionar. E depois que os boletos forem pagos, aí sim você pode contar. Mas não antes. A quinta regra é sobre ação inspirada. Quando você faz a oração, o universo vai te enviar intuições, ideias, impulsos para fazer algo, como aconteceu com Carlos, que teve a intuição de procurar o alfaiate. Você precisa agir nessas intuições, porque o universo trabalha
através de você, não por você. Ele abre as portas, mas você precisa atravessá-las. Agora, se você seguiu até aqui, se você entendeu as 5 regras, está na hora de aprender a oração. As 9 palavras que Florence Scovel Shinn escreveu naquela madrugada de março de 1921 são estas. Eu agradeço pelo poder da divina providência em quitar todos os boletos. 9 palavras. Simples, diretas, poderosas. Mas presta atenção na estrutura, porque cada palavra foi escolhida por uma razão específica. A primeira palavra é eu, porque você precisa assumir a autoridade. Você precisa ser o canal através do qual essa quitação acontece. Você não está pedindo, você está orando. A segunda palavra é agradeço, e não espero, e não peço, e não preciso. Agradeço, porque quando você agradece antes de receber, você está afirmando que já recebeu no plano espiritual. E o que é afirmado no espiritual se manifesta no físico. É lei. A terceira palavra é pelo, porque você está reconhecendo que existe uma força maior do que você, trabalhando a seu favor. Você não está fazendo isso sozinho. Você está permitindo que o divino opere através de você. A quarta e quinta palavras são poder da divina providência. Quitação significa pagamento completo, não parcial, não aos poucos, completo. E divina significa que vem de uma fonte espiritual, não só material. O dinheiro para pagar pode vir de onde você menos espera. De uma herança como a de Ana, de uma venda como a de Carlos, de um bônus no trabalho, de um cliente que aparece do nada. O divino tem infinitas formas de quitar seus boletos. E as últimas 4 palavras são de todos os boletos. Todos. Não alguns. Não os maiores. Todos. Porque quando você ora, você está orando para a totalidade da sua situação financeira. Não só para uma conta específica. Agora você tem as palavras. Você tem as regras. E você tem 72 horas pela frente. Mas tem algo mais que você precisa saber. E isso Florence Scovel Shinn só contou para os alunos mais avançados. Existe uma técnica secreta que multiplica o poder da oração por 3. Florence chamava essa técnica de triângulo da manifestação. E funciona assim. Quando você faz a oração, você precisa visualizar 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você visualiza o boleto sendo apagado, como se fosse escrito em um quadro negro e alguém passasse um apagador. O boleto some, desaparece, não existe mais. Segundo, você visualiza o dinheiro chegando. Não precisa saber de onde, não precisa saber como, só precisa ver o dinheiro chegando até você. Uma quantia suficiente para pagar tudo, com folga. E terceiro, você visualiza a sensação de alívio, a paz que vem quando você não deve mais nada a ninguém, a liberdade de poder dormir sem preocupação, a leveza de não ter que fugir de ligações de cobrança. Essa sensação é a mais importante. Porque é a sensação que programa seu subconsciente para aceitar a realidade da quitação. Florence ensinava que a visualização não é sobre criar imagens perfeitas na mente. É sobre sentir a realidade que você quer antes dela chegar. É sobre viver emocionalmente no resultado desejado. E quando você faz isso, o universo não tem escolha senão entregar esse resultado no mundo físico. Agora, tem uma pergunta que muitas pessoas fazem, e você provavelmente está pensando nela agora. O que acontece depois das 72 horas? O dinheiro aparece magicamente na conta? O boleto some do sistema? Não é bem assim. O que acontece é que em 72 horas, o caminho para a quitação se abre.
Pode ser uma oportunidade de trabalho. Pode ser uma venda inesperada. Pode ser uma herança. Pode ser um perdão de dívida. Pode ser uma negociação que dá certo. O universo tem infinitas formas de quitar seus boletos. E em 72 horas, uma dessas formas vai aparecer. Mas você precisa estar atento, porque se a oportunidade aparecer e você não agir, ela passa, como quase aconteceu com um aluno de Florence Scovel Shinn chamado Roberto. Roberto tinha uma dívida de $5.000 em 1930. Ele fez a oração exatamente como Florence ensinou, 3 vezes por dia, durante 72 horas. No terceiro dia, ele recebeu uma ligação de um antigo sócio, oferecendo um trabalho que pagaria exatamente $5.000. Mas Roberto duvidou. Ele pensou que era coincidência. Pensou que talvez devesse esperar uma oferta melhor. E não aceitou na hora. Quando ele tentou ligar de volta no dia seguinte para aceitar, o antigo sócio já havia contratado outra pessoa. Roberto perdeu a oportunidade. E a dívida continuou. Ele teve que fazer a oração de novo. E dessa vez, quando a oportunidade apareceu, ele não hesitou. Aceitou imediatamente e pagou a dívida. Florence Scovel Shinn usava a história de Roberto para ensinar uma lição crucial. O universo te dá a oportunidade, mas você precisa ter coragem de agarrá-la. Mesmo que ela venha de uma forma que você não esperava. Mesmo que ela pareça pequena demais. Mesmo que ela exija um pouco de fé da sua parte. Agora tem outro ponto importante que eu preciso falar. E esse ponto é sobre o que fazer depois que os boletos forem quitados. Florence Scovel Shinn dizia que quando você recebe a graça do poder da divina providência, você tem uma responsabilidade espiritual. A responsabilidade de circular a energia, de não acumular, de não segurar com medo de perder de novo. Ela ensinava a lei da circulação, que diz que a energia precisa fluir. Dinheiro parado é energia morta. Dinheiro circulando é energia viva. E quando você mantém o fluxo, o universo continua enviando mais. Então, depois que seus boletos forem quitados, encontre uma forma de dar. Não precisa ser muito. Pode ser 10% do que você recebeu. Pode ser 5%. Pode ser até 1%. O valor não importa tanto quanto a intenção. Você está dizendo para o universo que confia na abundância, que não tem medo de falta, que sabe que sempre haverá mais. E quando você faz isso, você entra em um ciclo virtuoso. Um ciclo onde a abundância chega, circula e volta multiplicada. Florence Scovel Shinn viveu nesse ciclo durante toda a vida. E todas as pessoas que seguiram seus ensinamentos com fidelidade também viveram. Mas agora eu preciso te contar sobre algo que aconteceu nos últimos anos de vida de Florence Scovel Shinn. Algo que revela o poder final da oração do poder da divina providência. Em 1937, Florence estava com 70 anos. Ela estava doente, cansada e financeiramente estável, mas não rica. Ela havia dedicado a vida inteira a ensinar, a ajudar pessoas, a revelar as leis espirituais. E ela nunca cobrou muito por seus serviços. Ela acreditava que o conhecimento espiritual não deveria ser trancado atrás de portas caras. Um dia, uma de suas alunas mais antigas, uma mulher chamada Beatriz, veio visitá-la. Beatriz havia sido salva da miséria financeira por Florence, 20 anos antes. E agora era uma mulher rica. Ela tinha construído um negócio próspero, usando os princípios que Florence havia ensinado. Beatriz percebeu que Florence estava doente e perguntou se havia algo que ela pudesse fazer. Florence, sempre humilde, disse que não precisava de nada, que estava em paz
que havia cumprido sua missão. Mas Beatriz insistiu. Ela disse que queria honrar o ensinamento que havia recebido. E perguntou quanto Florence precisaria para viver confortavelmente os anos que lhe restavam. Florence fez uma conta rápida e disse um valor: R$50.000. Seria suficiente para cobrir tratamentos médicos, despesas de casa e viver em paz? Beatriz sorriu e disse que no dia seguinte, Florence teria o dinheiro. E assim foi. Beatriz liquidou todas as preocupações financeiras de Florence com um único gesto. Um gesto de gratidão. Um gesto de circulação de energia. Florence viveu mais 4 anos. E nesses 4 anos, ela escreveu algumas de suas obras mais profundas. Ela treinou seus últimos alunos. Ela deixou um legado que continua vivo até hoje. E tudo isso foi possível porque alguém decidiu circular a energia que havia recebido. Essa história me lembra de algo que Florence sempre dizia. Ela dizia que não existem coincidências no universo. Existem apenas padrões de energia se encontrando. E quando você vive de acordo com as leis espirituais, esses padrões sempre trabalham a seu favor. Então, se você está assistindo este vídeo, agora, neste exato momento, não é coincidência. É um padrão se formando. É o universo te oferecendo uma ferramenta, o poder da divina providência. E agora a escolha é sua. Você pode ignorar. Pode pensar que é bobagem. Pode deixar a dúvida te paralisar e continuar carregando o peso dos boletos por mais meses, anos, talvez décadas. Ou você pode ter a coragem de tentar. Pode acordar amanhã às 5 da manhã, ficar em pé e fazer a oração com autoridade. Eu agradeço pelo poder da divina providência em todas as minhas dívidas. 3 vezes. De manhã, de tarde, de noite, durante 72 horas. E ver o que acontece. O que você tem a perder? 3 dias do seu tempo? Alguns minutos de desconforto falando sozinho no seu quarto? Comparado ao que você tem a ganhar, é nada. Você pode ganhar liberdade financeira, paz, sono tranquilo, dignidade, a sensação de não dever nada a ninguém, a possibilidade de recomeçar com a ficha limpa. Ana ganhou isso, Carlos ganhou isso, 97 de 104 pessoas ganharam isso. E você pode ser a próxima. Mas antes de você começar, eu quero falar sobre algo que é importante para mim e para a continuidade desse trabalho. Você acabou de receber um conhecimento que Florence levou anos para descobrir. Um conhecimento que ela testou, documentou e provou funcionar. Um conhecimento que pode mudar sua vida financeira em 72 horas. E esse conhecimento está chegando até você através deste canal. Um canal que pesquisa, estuda e compartilha os ensinamentos de Florence de forma gratuita. Não tem paywall, não tem curso caro, não tem venda de mentoria. Só o conhecimento puro. Disponível para quem quiser. Mas manter esse canal vivo exige energia, exige tempo, exige dedicação. E existe uma forma de você honrar o que recebeu aqui e, ao mesmo tempo, ativar a lei da circulação na sua própria vida. Logo abaixo deste vídeo, você vai ver um ícone de coração. É o Super Thanks. Quando você clica ali e faz uma contribuição, você não está apenas apoiando o canal, você está fazendo uma oração energética. Você está dizendo para o universo que você valoriza conhecimento espiritual, que você reconhece o valor do que recebeu e que você está disposto a circular energia. E sabe o que acontece quando você faz isso? A mesma lei da circulação que vai liquidar seus boletos começa a trabalhar na sua vida de outras formas também. Por quê? Você não está só dando dinheiro, você está declarando abundância.
Você está quebrando a mentalidade de escassez. Você está se alinhando com o fluxo. Então, se este vídeo te tocou, se o poder da divina providência fez sentido para você, se você sente que essa pode ser a resposta que você estava procurando, considera fazer uma contribuição no Super Thanks, do valor que você puder, do valor que o seu coração te guiar. Não é sobre quantidade, é sobre intenção. E agora, sobre os comentários, eu quero fazer algo diferente aqui. Eu quero criar um campo energético coletivo. Porque quando muitas pessoas fazem a mesma oração ao mesmo tempo, o poder multiplica. Então vai lá nos comentários agora e escreve exatamente isto. Eu decreto a divina providência. E se você quiser, pode colocar o valor da sua dívida do lado. Não precisa ter vergonha. Estamos todos na mesma jornada. Todos querendo libertação financeira. E quando você escreve isso publicamente, você está fazendo um compromisso. Não comigo, não com o canal, com você mesmo. E com o universo. Você está dizendo que está pronto para a mudança, que está pronto para aplicar o que aprendeu, que está pronto para ver seus boletos serem pagos em 72 horas. Então vai lá, agora, escreve Eu decreto a divina providência e deixa o universo trabalhar. E antes de terminar, eu quero te lembrar de uma coisa. Florence sempre dizia que o maior poder que você tem é o poder da sua palavra. A sua palavra cria. A sua palavra destrói. A sua palavra manifesta. A sua palavra liberta. Durante anos, você provavelmente usou sua palavra contra você mesmo, dizendo que está endividado, que não tem dinheiro, que as coisas estão difíceis, que não consegue sair do buraco. E cada vez que você disse isso, você fortaleceu as correntes. Mas agora você sabe a verdade. Você sabe que pode usar sua palavra a seu favor. Você pode clamar pela divina providência. Pode clamar por abundância. Pode clamar por liberdade financeira. E o universo vai obedecer. Porque o universo não julga suas palavras. Ele apenas responde. Se você clama por escassez, ele entrega a escassez. Se você clama por abundância, ele entrega a abundância. É uma lei impessoal. Como a gravidade. Funciona para todos. Sempre. Então cuide da sua boca. Cuide das suas palavras. Porque elas são o portal entre o mundo invisível da possibilidade e o mundo visível da realidade. E nos próximos 3 dias, use esse portal com sabedoria. Clame pela divina providência. 3 vezes por dia. Com fé, com autoridade, com gratidão. E observe o que acontece. Eu acredito em você. Florence acreditaria em você. E o universo já está preparando o caminho para que seus boletos sejam destruídos. 72 horas. 9 orações. Uma vida transformada. Está feito. Está consumado. A divina providência já começou. E que assim seja.